Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos preparando o nosso estudo bíblico de congregação da semana 23 a 29 de junho, iniciando o capítulo 28. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Espero que esteja tudo bem com você, com seus familiares e que Jeová possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês. Vamos juntos agora preparar o nosso estudo bíblico, capítulo 28, parágrafo do 1 até o parágrafo 7. O tema desse capítulo é Até a parte mais distante da terra. As Testemunhas de Jeová continuam a obra que teve início com os seguidores de Jesus Cristo no primeiro século de nossa era comum. Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1 e depois obtendo a resposta. Eles davam testemunho de modo zeloso. Sentiam-se impelidos no coração a aceitar a ajuda e a orientação do Espírito Santo. A perseguição não os silenciava e eram ricamente abençoados por Jeová. Tudo isso foi verdade no caso dos primeiros cristãos e também é verdade no caso das testemunhas de Jeová hoje. Pergunta: que paralelos existem entre os primeiros cristãos e as testemunhas de Jeová hoje? Eles davam testemunho zeloso, sentiam no coração a necessidade de aceitar a ajuda e orientação do Espírito Santo, a perseguição não os silenciava e eram abençoados ricamente por Jeová. E é exatamente assim que acontece com as testemunhas de Jeová hoje. Leitura do parágrafo 2 e 3. Com certeza, os relatos encontrados no livro de Atos encorajam você e fortalecem a sua fé. Esse livro, cheio de ação, é especial, pois é o único relato divinamente inspirado sobre o início do cristianismo. O livro de Atos menciona 95 pessoas, 32 terras, 54 cidades e 9 ilhas. E é um relato emocionante sobre pessoas comuns, religiosos, arrogantes, políticos orgulhosos, perseguidores ferozes, mas, acima de tudo, é um relato sobre nossos irmãos do primeiro século que, além de lidar com os desafios da vida, pregavam as boas novas com zelo. Pergunta: o que é especialmente digno de nota sobre o livro de Atos? Pois é o único relato divinamente inspirado sobre o início do cristianismo. É um relato que nos encoraja e aumenta a nossa fé, mostrando exemplos de irmãos do primeiro século que, além de lidar com os desafios da vida, pregavam as boas novas com zelo. Leitura do parágrafo 4. Quase 2000 anos nos separam das atividades dos zelosos apóstolos Pedro e Paulo, do médico amado Lucas, do generoso Barnabé, do corajoso Estevão, da bondosa Tábita, da hospitaleira Lídia e de tantas outras testemunhas fiéis. Apesar disso, nós nos sentimos achegados a eles. Por quê? Porque temos a mesma comissão de fazer discípulos, como somos abençoados de ter uma participação nela. Então a pergunta do 4, por que nos sentimos achegados a pessoas como o apóstolo Paulo, Tábita e outras testemunhas de Jeová fiéis do passado? Porque, iguais a eles, temos a mesma comissão de fazer discípulos e o exemplo deles nos fortalece e nos encoraja. Leitura do 5. Reflita na comissão que Jesus deu a seus seguidores. Quando o Espírito Santo vier sobre vocês, receberão poder, disse ele, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até a parte mais distante da terra. Primeiro, o Espírito Santo deu poder aos discípulos para serem testemunhas em Jerusalém. A seguir, sob a orientação do Espírito, eles deram testemunho em toda a Judéia e Samaria. Então eles começaram a levar as boas novas até a parte mais distante da terra. Pergunta: em que lugares os primeiros seguidores de Jesus passaram a cumprir sua comissão de pregar? Em Jerusalém,
Samaria, Judéia e até a parte mais distante da terra. Leitura do 6 e 7. Nossos irmãos do primeiro século não tinham todos os livros das Escrituras Sagradas para usar na sua obra de dar testemunho. O Evangelho de Mateus não estava disponível até pelo menos 41 era comum. Apenas algumas cartas de Paulo foram escritas antes de o livro de Atos ter sido completado em cerca de 61 era comum. Assim, os primeiros cristãos não tinham um exemplar pessoal da Bíblia. Também não tinham uma variedade de publicações para deixar com os interessados. É verdade que os cristãos judeus ouviam a leitura das escrituras hebraicas na sinagoga antes de se tornarem discípulos de Jesus. Mas até eles precisavam ser estudantes aplicados, visto que provavelmente tinham de citar os textos de memória. Hoje, a maioria de nós tem um exemplar pessoal da Bíblia e uma grande quantidade de publicações bíblicas. Estamos fazendo discípulos por declarar as boas novas em 240 terras e em muitos idiomas. Pergunta do 6 e 7. Ao realizar nosso ministério, que vantagens temos que os nossos irmãos do primeiro século não tinham? Então temos a palavra de Deus completa, temos as publicações preparadas por meio do escravo fiel e prudente e muitas ferramentas que nos ajudam a ser melhores servos de Deus. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza o nosso estudo, a nossa preparação, e espero que possa ter lhe auxiliado em sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.